Boa noite, irmãos. Graças ao nosso Senhor que nos permite mais um momento aqui para cultuar a Ele, para sermos edificados pela Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em meio à exposição da Sua santa palavra. Não é? Nós estamos prestes a entrar, meus irmãos, no capítulo 11 de Marcos. E eu estou citando isso porque é a partir do capítulo 11... é a partir do capítulo 11 que nós iniciaremos o relato da última semana do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, antes da manifestação plena de quem Ele é e da sua obra ali como Messias, né, na cruz, antes de que possamos chegar à cruz, que é revelada ali em Marcos. Mas antes disso, nós temos visto, né, depois que o Senhor Jesus Cristo encerrou ali as suas atividades na Galileia, né? Antes disso, nós temos visto como o Senhor tem ensinado os seus discípulos sobre o que significa trilhar o caminho do discipulado. Após a confissão que o apóstolo Pedro fez de quem seria o Senhor Jesus Cristo, né? O Messias esperado, o Senhor, juntamente com os seus discípulos, eles começaram a se deslocar em direção a Jerusalém, rumo à cruz, rumo à plena manifestação de Cristo ali na sua cruz. E também, enquanto eles trilhavam esse caminho, enquanto eles se direcionavam a Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo estava ali ensinando aos seus discípulos o que consistia, né, em que consistia o verdadeiro caminho do Messias e qual seria o custo que um discípulo teria que pagar para seguir ao Senhor Jesus Cristo ao longo desse caminho. Qual era o custo do discipulado? Nós temos visto, inclusive, isso desde o capítulo 9. Nós vimos também, meus irmãos, que por três vezes, ao longo desse trajeto, o Senhor Jesus Cristo ele anunciou que o Filho do Homem ele seria entregue, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E em cada uma dessas vezes, nós devemos perceber que o Senhor ele expõe logo em seguida como essa verdade, né, como a verdade da cruz, impactaria diretamente a vida dos discípulos, o caminho dos discípulos. Por exemplo, após o primeiro anúncio, que foi feito em Marcos 8:31, o Senhor Jesus Cristo ele convocou, ele chamou, e aqui esse termo chamar é utilizado nos três anúncios, para marcar essa solenidade, né, esse chamado oficial, mostrando a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então ele chamou seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Após o segundo anúncio, que foi feito em Marcos 9:31, o Senhor Jesus Cristo novamente chama os 12 e diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E após o terceiro anúncio, que foi lido hoje, que nós lemos hoje, o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos um pouco mais à frente, lá nos versículos 43 e 44. E ele diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Na reta final desse caminho rumo a Jerusalém, meus irmãos, nós vemos aqui um resumo do discipulado, nesses trechos finais do capítulo 10. E nós vemos esse resumo ilustrado tanto pela fé em Jesus, do cego Bartimeu, lá no último parágrafo do capítulo 10, e também ilustrado pela renúncia de si mesmo para servir a outros, que foi exemplificada ali, ilustrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos trechos que vão aqui, um trecho que vai do versículo 35 ao 45, né, quando Tiago e João pedem lugar de destaque junto ao Senhor. E ele finaliza esse trecho maravilhoso, né, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Com a graça do Senhor, nós ainda meditaremos nesses trechos, tanto do versículo 35 ao 45, como do 46 ao 52. Mas hoje, meus irmãos, nós refletiremos nesse terceiro anúncio que o Senhor fez aqui acerca de sua morte e da sua ressurreição.
e principalmente no contraste que Marcos nos mostra aqui, que nós podemos observar entre a coragem do Senhor Jesus Cristo rumo a Jerusalém, enquanto subia para Jerusalém, e a ainda covardia dos seus discípulos em meio a esse caminho. E é interessante fazermos essa reflexão, meus irmãos, porque nós temos aqui o privilégio de olhar para essa cena descrita do versículo 32 a 34 com os olhos do Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, que revela os corações e que nos revela que os discípulos seguiam sim ao Senhor Jesus Cristo, seguiam a Ele rumo a Jerusalém, seguiam admirados, como nós lemos aqui, espantados com tudo aquilo que eles viam e ouviam, principalmente os ensinos que balançaram, né, que mexeram com as estruturas deles, mas sobretudo, e essa é a verdade, e essa é a ênfase da nossa reflexão de hoje, sobretudo, esses discípulos seguiam ao Senhor Jesus Cristo ainda tomados de apreensões, como o versículo 32 nos diz aqui. Cheios de medo, de temores, de dúvidas, ainda eles estavam assim. Não o medo santo e reverente de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas o medo que revela incredulidade, o medo que revela ainda dureza de coração, o medo que revela a falta de fé, a insubmissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque o caminho do discipulado exige coragem. Porque os covardes jamais herdarão o reino dos céus? Essa foi a pergunta que eu coloquei no grupo hoje, para alguns irmãos também, né, que não estão no grupo, como nós vemos lá em Apocalipse 21:8. É sobre isso que nós refletiremos hoje, meus irmãos. O caminho do discipulado exige coragem. Coragem para seguir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo diante do custo de segui-lo. Coragem para conduzir outros a seguirem a Jesus, indo adiante deles, como nós vemos aqui, que o Senhor Jesus Cristo ia adiante dos seus discípulos. Coragem para suportar os obstáculos, as oposições, as dores e sofrimentos, sabendo que o caminho não se resume a isso. Sabendo que esse não é o fim do caminho, esse não é o fim da jornada. Confiando na esperança que nos foi dada. Nós veremos 2 pontos acerca dessa coragem no caminho do discipulado. Primeiro ponto é a coragem a ser imitada. E o segundo ponto, a covardia a ser vencida. Como esse texto é um pouco curto, né, meus irmãos? São 3 versículos. Eu vou ler os 3 versículos, tanto no primeiro como no segundo ponto. Vamos ler todos juntos, por favor. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus e os discípulos, meus irmãos, eles continuavam no caminho, continuavam rumo a Jerusalém, rumo à cruz, né, subindo para Jerusalém, como Marcos descreve aqui. É interessante perceber que Marcos utiliza essa palavra subir por conta da elevação de Jerusalém. Jerusalém ficava ali quase 1.000 metros acima do nível do mar, por isso que ele fala em subindo para Jerusalém. Eu estou falando isso porque durante muitas pregações aqui, eu falei para os irmãos que os discípulos de Jesus estavam descendo, né, do norte para o sul, né, mas aqui o termo de subir é por conta dessa elevação da cidade de Jerusalém em relação às demais cidades. E como eu já comentei com os irmãos agora há pouco, nós precisamos observar o contraste que Marcos traz aqui. Jesus vai adiante dos seus discípulos. Essa é a única vez que Marcos utiliza essa expressão em relação a Jesus, dizendo que ele vai adiante de seus discípulos. Se os irmãos procurarem, não vão encontrar outra expressão desse tipo relacionada a Jesus. Jesus vai adiante dos seus discípulos. Marcos não está dizendo aqui, meus irmãos, somente que Jesus está posicionado fisicamente, geograficamente,
à frente dos discípulos ao longo do caminho. Não é só isso que ele está nos dizendo aqui. Marcos está enfatizando a coragem, a determinação, a convicção de Jesus em seu caminho rumo à cruz. É por isso que logo depois o Senhor Jesus revela tudo aquilo que lhe aconteceria. E essa coragem do Senhor Jesus Cristo é contrastada com o medo dos discípulos, com a falta de confiança dos discípulos, com as apreensões dos discípulos. Nós veremos melhor no ponto 2 sobre isso, mas já adiantando, essa expressão tomados de apreensões vem daquela palavra phobos, né, que a gente conhece que utilizado como fobia, né, que revela medo, temor, ter medo ou sentir-se ansioso ou apreensivo com alguma situação ou com algo. O Senhor Jesus Cristo subia rumo a Jerusalém, sabendo de tudo o que aconteceria com ele, como ele mesmo descreve aos discípulos, versículos 33 e 34. Não existem ali, meus irmãos, acidentes que irão acontecer. Não existem surpresas. Tudo foi planejado. Nós já vimos isso por tantas vezes. Tudo foi planejado. Mas ainda assim, mesmo sabendo do que aconteceria, o Senhor Jesus Cristo sobe para Jerusalém com passos convictos, adiante de seus discípulos, liderando os seus discípulos ao longo do caminho, disposto a sofrer o que for necessário para cumprir o papel para o qual ele veio. Jesus, meus irmãos, sabia das dificuldades que viriam. Ele sabia que subir para Jerusalém tinha um preço. Ele sabia o que significava trilhar aquele caminho e o que o esperava no final daquela jornada em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus Cristo, muito diferente de ser tomado pelo medo, ele ia adiante dos seus discípulos. Meus irmãos, nós já sabemos, você já sabe, certamente. Muitas vezes nós ouvimos isso aqui. Você já sabe dos custos de trilhar o caminho do discipulado. Talvez não de forma tão profunda, alguns, mas nós sabemos do custo de trilhar o caminho do discipulado. Você sabe que ir adiante de outros, que conduzir outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, tanto na igreja, por meio dos discipulados e da caminhada juntos, que muitas vezes nós fazemos, quanto também no evangelismo para o qual você foi chamado, existe sim um custo para isso. Certamente isso exigirá algo de você. Mas se você foi chamado para seguir ao Senhor Jesus Cristo, e consequentemente chamado também para conduzir outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, nós temos visto isso também, não tem como separar esses dois aspectos do discipulado. Se você foi chamado para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você, assim como o Senhor Jesus Cristo, irá adiante de outros, em um certo aspecto, em uma maior intensidade, em papéis diferentes, mas você irá adiante de outros. Você, exatamente, cada um de nós aqui, você que recebeu o mesmo Espírito, o Espírito para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós lemos esse texto no domingo, os irmãos lembram? Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, ele recebe o livro de Isaías e lê ali o capítulo 61 de Isaías, o início do capítulo 61. Você que recebeu esse mesmo Espírito, você irá adiante de outros para conduzi-los no caminho. O mesmo caminho que você foi e que você está sendo conduzido. Quando você está nesse caminho, meus irmãos, não sei se os irmãos já viram, pelo menos eu sei que as crianças já devem ter visto aí aquele filme da Vida de Inseto, né? Mas os mais antigos aí devem ter visto também já em algum momento uma trilha de formiga aí no chão, né? Quando você trilha o caminho do discipulado, é algo muito semelhante a essa trilha de formigas.
Quando você olha para frente, você sempre perceberá que tem alguém te conduzindo. Tem alguém te puxando, te chamando, te guiando. E quando você olha para trás, você perceberá que sempre terá alguém que precisa também ser conduzido, que precisa ser chamado, que precisa ser guiado. Foi assim que o Evangelho chegou em você. Foi assim que você recebeu as boas novas do Senhor. E será que ele vai parar em você? Será que algum de nós aqui, meus irmãos, será o responsável pela parada do Evangelho? Claro que não. Jamais. Mas para isso é preciso coragem, irmãos. Covardes não conduzem outros. E eu vou falar um pouco melhor sobre esse termo covarde. O termo covarde às vezes nos assusta, né? Nos impacta. Será que o irmão está dizendo que eu sou covarde? Não, vamos explicar melhor isso aqui. Mas covardes não conduzem outros. Covardes não assumem a responsabilidade pela vida de outros. Covardes se escondem, se omitem, transferem culpa. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, nesses poucos versículos, meus irmãos, antes mesmo de falar, pelo simples ato de subir tão convicto e tão determinado em direção à sua cruz, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que para seguir a Ele, você não pode ser um covarde. O caminho do discipulado exige coragem. Existem muitos textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre essa necessidade de coragem para o povo de Deus. Nós já vimos aqui várias vezes, por exemplo, quando Davi chama a Salomão e diz a ele coragem, ser homem. Quando o próprio Davi, bem antes, derrota a Golias, nós vemos ali a coragem de Davi. Existem muitos textos, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo não temas, ser forte. Mas tem um texto aqui, meus irmãos, que eu gostaria que lêssemos juntos, que 2 Timóteo capítulo 1, que eu acho fundamental para que nós possamos refletir sobre o nosso tema de hoje. 2 Timóteo capítulo 1, versículos de 6 a 9. Não sei se os irmãos lembram, mas Paulo escreve essa carta a Timóteo dentro de uma prisão. Sozinho, abandonado por muitos daqueles que ele caminhou. Enquanto que Timóteo recebe essa carta em meio a um período difícil também de sua vida, de seu ministério. Versículo 6 diz assim: por esta razão, que razão? Se nós voltarmos aos versículos anteriores, nós veremos que é por conta da fé sem fingimento, que Paulo sabia que habitava em Timóteo. Por esta razão, porque eu sei que a mesma fé que habitou em tua avó e tua mãe habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives, que incendeie novamente, que coloque em chamas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Luta comigo, Timóteo, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, não segundo a tua força, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quão difícil foi para Paulo dizer essas palavras, meus irmãos. Preso, condenado à morte, abandonado por muitos, sozinho ali. Mas ele vai adiante de Timóteo, guiando Timóteo mais uma vez, puxando Timóteo mais uma vez, seu discípulo, seu amado filho na fé, e diz: coragem, Timóteo. Coragem. Nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder. O poder de Deus em nós. Luta comigo, Timóteo. Participa dos sofrimentos em favor do Evangelho. Vale a pena.
Meus irmãos, imaginem Paulo animando a Timóteo de dentro da situação onde ele estava. Essa coragem, ela é esperada de cada um de nós, meus irmãos. A intencionalidade que nós falamos tanto aqui, a cultura de evangelismo e discipulado que nós queremos e que nós vamos desenvolver e manter, passa por essa convicção, por essa coragem de agir firmemente, mesmo sabendo do custo a ser pago para que Deus seja mais e mais glorificado em nosso meio, para que outros glorifiquem ao Senhor assim como nós o glorificamos, para que o reino avance, para que continuemos seguindo em frente, conduzindo outros a Cristo e levando esse evangelho a outros. Os seus vizinhos devem ver essa coragem, essa ousadia em você. Quando diante de dores e sofrimentos nesse mundo, diante de situações, meus irmãos, em que outros jamais agiriam da forma como um cristão deve agir, porque não podem. Mas nós podemos. E assim devemos agir. Mas para isso, você precisa estar intencionalmente preparado, com coragem. Os seus colegas de trabalho, os seus parentes precisam enxergar essa determinação, essa convicção. A sua família precisa ver essa coragem. Coragem na luta contra o pecado, coragem em meio às decisões difíceis, coragem contra tudo aquilo que te impede de ter mais de Cristo, coragem contra o consumismo que nós temos falado tantas vezes aqui, temos aprendido tantas vezes aqui. A sua família precisa ver essa coragem. E isso, meus irmãos, muitas e muitas vezes, diria até que na maioria das vezes, será vista não em suas palavras somente, mas à medida em que você segue ao Senhor Jesus Cristo, em que você trilha o caminho do discipulado com coragem. Não importa se te julgarão e te condenarão. Vamos, versículo 33. Eu vou citar, os não importam aqui que eu vou citar, meus irmãos, estão diretamente ligados ao que o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos do que ele sofreria. Não importa se te julgarão e te condenarão, como fizeram com o Senhor Jesus Cristo, ele alertou. Porque ele disse que que iriam condenar o Filho do Homem à morte. Não importa se te trairão, porque o Filho do Homem foi entregue aos gentios. Esse entregar aos gentios aqui dá essa ideia de ser traído. Não importa se zombarão, se escarnecerão de você, como o Filho do Homem foi escarnecido. Não importa se te desprezarão, como o Filho do Homem foi desprezado. Cuspiram nele. Não importa se te farão sofrer, te causarão dores ou até a morte, como causaram ao Senhor, não importa. Tem de bom ânimo, tem coragem, porque assim como ele ressuscitou, e nós vemos aqui no versículo 34, que ele ressuscitaria, assim como ele ressuscitou, você também ressuscitará. Assim como ele venceu, você também vencerá. Assim como o Senhor Jesus Cristo subiu para Jerusalém, mesmo sabendo de tudo que aconteceria a ele, nós, meus irmãos, devemos ir em direção a esse mundo, para que possamos apresentar as boas novas do Evangelho da cruz de Cristo, para que possamos ir adiante de outros, chamando-os para o caminho da salvação, mesmo sabendo do custo que nós teremos que pagar. Sabendo que esse custo em nada se compara à glória que nos foi dada, à salvação que nos foi dada. Mas enquanto nós estivermos tomados de apreensões, cheios de medo, nós falharemos nisso. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão de hoje. A covardia a ser vencida. Vamos ler novamente os versículos 32 a 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões.
E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Em contraste com a coragem de Jesus, que mesmo como cordeiro levado ao matadouro, subia para Jerusalém em passos firmes, convictos. Em contraste a essa coragem do Senhor Jesus Cristo, os discípulos que o seguiam, naquele momento, assim o faziam, tomados de apreensões, cheios de medo. Meus irmãos, o Evangelho segundo Marcos relata várias situações em que as pessoas sentiram medo diante de Jesus, incluindo relatos que mostravam tanto ímpios que temiam ao Senhor diante dele, pessoas que não conheciam a fé, que não conheciam o Senhor, que não acreditavam nele, e também discípulos que temeram diante do Senhor. Por exemplo, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, nós vimos os Gerazenos, né? Aquele povo que viu um dos seus concidadãos ali, que estava possuído por muitos demônios. Estes, ao verem que aquele que antes estava endemoniado e que era incontrolável, este agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo diante do Senhor Jesus Cristo, estes temeram a Jesus. E esse temor os conduziu a rogar, a pedir que o Senhor Jesus Cristo fosse embora. Eles reconheceram o poder, eles reconheceram a autoridade do Senhor Jesus Cristo, mas eles o rejeitaram, porque não queriam se submeter a ele. Nós vimos isso nessa mensagem no capítulo 5. Eles não queriam se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. O que mais seria exigido deles? O que mais eles teriam que perder, além dos milhares de porcos que eles perderam ali em meio à ação do Senhor Jesus Cristo? Eles estavam cegos, meus irmãos. Eles não podiam ver. Eles não conseguiam enxergar como poderia ser mais valioso ter a Cristo, perdendo tanto, sendo exigido tanto deles. É bem possível que você tenha passado por esse tipo de dilema no início da sua caminhada. Será que vale a pena? Será que vale a pena abrir mão de tanto? Porque eu terei que abrir mão. Porque eu terei que perceber que Cristo é muito mais valioso que este mundo, que a minha carne. Você pode ter passado por isso. E o seu papel como testemunha daquele que te libertou, daquele que te curou da cegueira, é levar esse mesmo tipo de dilema, é levar essa mesma crise santa para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não conseguiram enxergar a glória de Cristo manifestada diante dos olhos deles. E ainda mais, meus irmãos, ousadamente, de forma corajosa, sem temor, dizer também a estes: vale a pena seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não importam as exigências que você acha que você não conseguirá cumprir. Não importam as dores que você acha que você vai sofrer e todo o sofrimento que você acha que virá junto. Porque esse sofrimento virá mesmo. Mas vale a pena seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não importa o medo que você esteja passando por conta desses sofrimentos e perdas. Vale a pena. Mas sem a firmeza, sem a convicção daqueles que vão adiante de outros, sem coragem, você jamais será capaz de dizer para aquele que não está enxergando a glória de Cristo, para aquele que está no fundo do poço, nas densas trevas do pecado e desse mundo, sem coragem, você não conseguirá dizer a eles que vale a pena. Meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos do contexto dos primeiros leitores de Marcos. Eu já falei isso acho que umas 2 ou 3 vezes, fora a primeira pregação de introdução.
Mas nós devemos lembrar que os crentes que receberam esse evangelho como primeiros leitores, né, eles viviam um ambiente onde constantemente cristãos eram perseguidos e mortos por conta do nome de Cristo. Nero, provavelmente era o imperador da época, fazia dos cristãos tochas humanas. Lançava-os em jogos para que fossem despedaçados por feras. Amigos, irmãos, familiares eram mortos diante daqueles. E estes que sobreviviam recebem esse evangelho para que possam chamar outros a se unirem a eles na fé, pela fé nesse Jesus Cristo que eles criam. Meus irmãos, percebam o ambiente em que estes que receberam esse evangelho deveriam proclamar a palavra do Senhor. Deveriam proclamar quem é o Senhor Jesus Cristo. Observem como estes deveriam dizer: venham, juntem-se a nós, vale a pena seguir a Cristo. E enquanto eles faziam isso, eram mortos. E o sangue que era derramado adubava a semente da palavra que era plantada, e mais cristãos eram chamados ali e se levantavam. Não importava quantos o imperador matassem, mais e mais os cristãos se multiplicavam. Por quê? Pela coragem daqueles que, recebendo a palavra do Senhor, assim a levaram a outros, independente das suas circunstâncias, sabendo que valia a pena seguir a Cristo. Não importava as circunstâncias, não importassem os medos e perdas destes, valia a pena seguir a Cristo. Se eles puderam fazer isso em meio a todas essas circunstâncias, meus irmãos, nós também podemos. Não porque vivemos em um mundo melhor, não é por isso, mas porque o mesmo Espírito que atuava neles atua em cada um de nós. E o mesmo Jesus que valia a pena seguir em meio aos perigos de morte e perseguição, ele ainda vale a pena seguir. Ainda vale a pena seguir. Só a salvação nele. Não importa se pareça que hoje o tempo está mais calmo. Às vezes nós esquecemos disso. E é claro que passamos por momentos muito difíceis nessa pandemia, mas isso não se compara a tudo aquilo que virá sobre aqueles que não estão em Cristo. Isso precisa ser dito com coragem e ousadia a todos. Nós podemos sim gritar aos perdidos que vale a pena seguir ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena seguir ao Senhor. Mas para isso é preciso coragem. E o combustível para a coragem, meus irmãos, é a fé. Onde há pouca coragem, onde há pouca ousadia, onde há pouca intenção de proclamar a santa palavra de Deus, há pouca fé. E para finalizar, dentro dessa afirmação que eu acabei de fazer, eu gostaria de chamar os irmãos para voltarem um pouquinho em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 37 a 41. Um trecho muito impactante das Sagradas Escrituras. Marcos 4, 37, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco onde Jesus e os discípulos estavam, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui nós vimos, quando refletimos sobre esse texto, que era a falta de confiança dos discípulos. Que chegou a tal... O medo deles chegou em tal situação, em tal desespero, que eles começaram a achar que o Senhor não os amava, que o Senhor não se importava com eles. E ele, o Senhor Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhes disse: por que sois assim tímidos? E esse tímidos é o mesmo da palavra covarde, lá de Apocalipse 21:8. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Observem que as duas frases estão conectadas, meus irmãos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Por que sois assim tímidos? Ao traduzir essa palavra, né, que em outra frase é traduzida como covardia, ao traduzir como timidez aqui, meus irmãos, o tradutor ele traz esse contexto de insegurança dos discípulos, de falta de confiança dos discípulos, de receio dos discípulos, de dúvida, de apego à própria vida e a este mundo, sem compreender, sem discernir diante de quem eles estavam. Por que sois assim tímidos? Por que sois tão inseguros? Onde está a vossa fé? Após tudo que vocês já viram, após tudo que vocês ouviram, como é que ainda não tendes fé? Faltava fé aqui ainda. Ou eles não compreendiam ainda como deveriam compreender. Porque o caminho do discipulado exige coragem, meus irmãos. Porque essa covardia precisa ser vencida? Porque covardia revela incredulidade. Porque covardia revela duplicidade, como nós vimos lá no Sermão do Monte, em Mateus, sobre a ansiedade, a confiança neste mundo, o desejo ainda por esse mundo. Porque nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder. Poder para quê? Para lutar a favor do Evangelho. Para sermos instrumentos do Senhor. Para fazermos, meus irmãos, aquilo que nós não podemos por nossas forças. Quando nós falamos aqui, quando nós aprendemos aqui sobre discipulado, sobre evangelismo, sobre coragem, ousadia para pregar a santa palavra do Senhor, para nos relacionarmos de forma que Cristo seja visto em nós, nós não estamos aqui falando sobre um peso, sobre um fardo que repousará sobre os ombros de cada um de nós, porque não depende das nossas forças, meus irmãos. Nós precisamos sim ter ousadia e coragem para fazer aquilo para o qual nós somos chamados pelo Senhor, sabendo que recebemos o Espírito do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazermos isso pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, não por nós mesmos. Por isso fomos chamados. Seguir a Cristo, meus irmãos, é tornar-se parte da missão do reino e proclamar o Evangelho. Só existem dois caminhos. Ou você está seguindo a Cristo, ou você quer salvar a sua vida. Enquanto você não está levando outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, você ainda está vivendo para salvar a sua vida. É preciso coragem para abrir mão de sua vida em favor de outros. É preciso convicção, fé para fazer isso. E foi exatamente para isso que nós fomos chamados. Porque foi para isso que o Filho do Homem veio. E eu termino a nossa reflexão hoje com o versículo 45, que nós veremos com a graça do Senhor na próxima quarta. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso nos conduzirá ao longo do caminho do discipulado. Para isso é necessário coragem. Coragem para seguir ao Senhor e para conduzir outros a seguirem a Ele. Vamos orar, irmãos. Ó Pai amado, Santo Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos pela Tua santa palavra que
penetra em nossos corações e faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, que não há poder em nossos braços para fazer, que é trazer vida, que é trazer a vida àqueles que estão mortos, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos mostra ao longo do caminho do discipulado aquilo que tem nos feito, Senhor, agir com temor, com medo, muitas vezes com covardia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, que nos foi dado, que nos capacita, Senhor, nos livre de todo medo, para que possamos, com coragem, seguir ao Senhor Jesus Cristo, imitando a Ele, levando outros ao nosso Senhor, proclamando a santa verdade do Evangelho e sendo instrumentos do Senhor para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.